podcast que te empodera a ir além. Ignition sequence start. 3, 2, 1, 0. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Power Talks, o podcast que te empodera a ir além. Bom, e para isso, nessa segunda temporada, a gente está trazendo aí grandes nomes para falar sobre novas tecnologias, transformação digital, liderança e também cultura organizacional. Ou seja, assuntos que estão diretamente ligados ao seu dia a dia como líder, como gestor e que fazem parte aí de vários desafios que a gente está enfrentando. Então a ideia aqui é trazer realmente papos com grandes nomes, pensadores, escritores, palestrantes, gente que pensa diferente, que provoca a gente e que ajude aí a despertar um estalo, a trazer um insight, uma mudança de paradigma, de mindset, questionar o status quo para realmente trazer mais empoderamento, mais resultado para você, para o seu time e para a sua empresa. E nesse episódio a gente vai falar de um tema super importante, que é o papel da cultura organizacional no processo de transformação ou nos processos de transformação que a gente passa nos nossos negócios, na nossa sociedade. Vamos falar especificamente da transformação digital nesse episódio, ou seja, qual que é o papel da cultura organizacional. E para falar desse tema, não tinha pessoa melhor para trazer do que um cara que já foi meu professor também de cultura organizacional. Ele é sócio e executivo da Crescimento, tem mais de 20 anos aí de mercado financeiro, já trabalhou em grandes bancos como o Citibank, por exemplo, mais de 12 anos dando consultoria para grandes empresas e também um dos principais representantes do Barrett Values Center. Seja muito bem-vindo, Gui Marbach. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar com vocês. Eu espero que essa conversa possa, de alguma maneira, trazer alguma informação, alguma parte do que tem sido a experiência, do que a gente tem aprendido. É um grande prazer sempre poder compartilhar aquilo que a gente tem aprendido na jornada. Estamos aqui à sua disposição. Prazer, Felipe. Muito obrigado. Maravilha, Gui. Obrigado por ter aceitado o convite. Vamos lá. Gui, para a gente introduzir aqui, né, eu queria que a gente desse um breve contexto sobre a importância da cultura no processo de transformação digital. O que você tem visto aí, né? Como é que está essa relação entre cultura e transformação digital? Bom, vamos lá. Uma coisa que eu acho que é bem importante que tem acontecido ultimamente é que as organizações, finalmente, elas estão começando a perceber a importância de olhar para a cultura organizacional como algo que tem uma relevância no contexto dos negócios, no contexto do resultado dos negócios. E aqui, para destacar um pouco isso, eu gostaria de trazer que quando a gente olha dentro do que são as principais dimensões da gestão de uma organização, a gente pode separar um pedaço, que é um pedaço de tudo aquilo que a gente compõe os aspectos estratégicos. Eu diria que os aspectos que estão mais dentro do que é o funcional, dentro do que é o nosso objeto racional, o nosso core process, que vai ao encontro daquilo que é o nosso core business. E dentro desse contexto, dentro dessa dimensão, a gente coloca os aspectos das práticas, inclusive o aspecto do que é a transformação digital, como uma ferramenta, como um instrumento. Então isso é um pedaço bem relevante, é um pedaço bem importante. Quem formula e executa tudo isso é uma outra dimensão importante de olhar, que é a dimensão da liderança. É outro aspecto, é alguma outra coisa, e essa liderança ela faz de alguma maneira, ela faz a partir de um jeito, daquilo que ele valoriza, daquilo que ele cuida, daquilo que ele acredita, e tudo isso compõe o que a gente chama de cultura, o jeito que a gente faz as coisas. Então, as organizações estão começando a olhar para esse contexto, porque sempre nós fomos muito mega over preparados para cuidar de todos os aspectos relacionados com a dimensão estratégica, a dimensão funcional, a dimensão mecanicista, o como fazer e como fazer melhor, ou melhor, o que fazer e o que fazer melhor, e não tinha e nunca fomos preparados, treinados para cuidar desse como, né? E isso tem vindo para a mesa, tem vindo para a pauta, tem surgido com muita força, e tem surgido com muita força nesses últimos anos por conta do que tem sido percebido em relação às próprias evoluções das visões de mundo, né? As pessoas estão buscando se conectar com organizações que elas estão sustentadas em algo que também alimente outros espaços do bem-estar, que não só a pura relação
valorização do trabalho e a contraprestação do trabalho. E aí a gente começa a dar atenção para esses aspectos da cultura. E na realidade, quando a gente pensa em tudo, Felipe, relacionado com transformação, a gente transforma, mas essa mente racional conectada com o pedaço, que é o pedaço da estratégia, ela pensa nos aspectos técnicos da transformação. Sempre a gente volta para esse lugar. E o que tem de relevância da cultura nesse aspecto é que para a gente passar a fazer coisas de forma diferente, a gente também tem que passar a valorizar coisas diferentes. E a gente tem que desapegar de coisas. É muito mais difícil nas transformações, não é eu passar a fazer algo diferente. Não é aquilo que eu vou fazer de novo, mas é a perda daquilo que eu vou abandonar, que era algo que eu já tinha como um certo conforto, uma certa maneira de fazer, aquilo que eu me apegava. Então, nesse aspecto, olhar para a cultura, ela é absolutamente relevante. Essa é uma das dimensões importantes. Faz sentido isso para você? Faz total sentido, Gui. E quanto tempo faz que isso veio à tona aí? Porque, óbvio, né, quando você falou de sucesso de negócio, o pessoal que não se preocupa com cultura, não leva em consideração esse aspecto, né, na vida dos negócios, com certeza está deixando de ganhar espaço no mercado, né? Mas quanto tempo você já vive há muitos anos esse universo, né? Quanto tempo você acha que deu uma explosão aí, Gui? Trazendo um breve histórico aqui, tá? Uma historinha rápida, mas cultura, se a gente fosse falar de cultura há 40 anos atrás, não é muito tempo, hein? 40, 50 anos atrás, você ia pegar o caderno da Folha de São Paulo, do Estadão, tinha um caderno de cultura. E cultura era tudo aquilo relacionado com eruditismo, né? Então, uma pessoa de boa cultura. Cultura era relacionado com toda a parte literata do aspecto artístico, as grandes obras. Então, é disso que se falava de cultura. Essa nominação, esse jeito de trazer cultura para dentro do contexto das organizações é bem recente. E quem foi um dos precursores, aliás, que nos deixou em janeiro, né, 29 de janeiro, o Schein, né? Então, isso para a gente trouxe ele foi a primeira pessoa que trouxe para discutir a importância dos sistemas humanos dentro do processo de gestão organizacional. Então, isso é relativamente recente. Mas, indo ao ponto mesmo da sua questão, nos últimos 12 anos, quando eu comecei a trabalhar fortemente em relação a isso, eu me lembro que eu tinha sócio na época, ele falava assim, mas para que a gente vai olhar para isso? Então, as pessoas olhavam com uma certa estranheza até quando a gente falava sobre isso. Eu diria que desses últimos 10 anos, 12 anos, isso ganhou muita força. E ganhou muita força a partir dessas novas demandas sociais, né? Então, a demanda do consumidor por organizações socioambientalmente responsáveis, que hoje está muito intitulado dentro do ESG, dessa abordagem, a demanda por parte dos colaboradores que querem se conectar com organizações que tenham, para além de um bom produto, mas que tenham uma personalidade, uma forma de lidar nas relações do trabalho e um cumprimento de uma tarefa e de um impacto social, de uma missão social das organizações. Então, isso é recente, e é bem recente, cada vez mais está na pauta, e ganhou muita velocidade a partir da pandemia. Porque a partir da pandemia, o que começou a acontecer? As pessoas começaram, com essa proximidade que teve, com a finitude, com trazer o trabalho para dentro de casa, né? Viver o trabalho dentro de casa, essas coisas começaram a se misturar. As pessoas hoje estão em pleno momento de reavaliar qual é o papel do trabalho nas suas vidas. E cada vez mais as pessoas querem se sentir pertencentes ao que está acontecendo. E nesse aspecto que a gente vê assim uma tomada de consciência cada vez mais forte da importância de olhar para a cultura, não daquela maneira de dizer, vamos ter uma boa cultura porque é legal ser as pessoas felizes. Não só isso, claro, isso é importante, isso é um meio relevante, mas a consciência de que ao cuidar da cultura de forma consciente, eu posso usar dessa força para fazer frente aos meus desafios estratégicos. Então, as pessoas estão começando a perceber a relevância disso, a importância disso. Porque, Felipe, as culturas das organizações, elas vão se criar, a gente queira ou não. E o que é que faz, o que é diferente é bem relevante, né? Eu vou deixar que ela se crie e evolua de forma acidental, ou eu vou trazer para que ela aconteça de forma intencional, a partir de escolhas conscientes do que é que eu faço com a minha cultura para fazer frente aos meus desafios. No caso aqui, estamos olhando os desafios todos da transformação digital, mas ao mesmo tempo que a beleza do processo é tornando as pessoas mais engajadas e felizes com essa jornada. Então, isso é uma alegria que eu tenho, que eu vejo como um especialista, de perceber que as organizações estão começando a compreender isso como algo que é visceral, algo que é extremamente relevante para a melhoria dos negócios, ao mesmo tempo da melhoria da satisfação, do bem-estar e engajamento das pessoas. E pegando nesse ponto que você falou, né, o
pertencer, o propósito, né? Uma outra relação da vida e trabalho, né? Principalmente com o episódio da pandemia que transformou e acelerou muito, né, essas percepções e comportamentos. E quando a gente fala aqui de transformação digital, você precisa de mais, qualquer transformação, né? Mas a transformação digital, por ter esse componente de novidade, de tomar risco, de experimentar, de ser ágil, né, de colaborar muito mais. Como é que você vê essa questão da cultura organizacional de forma intencional, como você descreveu, né, para o sucesso dessas iniciativas? Do ambiente do negócio, você já falou, né? É super importante por conta desse movimento, dessa mudança que a gente está passando como sociedade. Agora, especificamente sobre a transformação digital, esses processos que a gente vê, que é mais do que necessário, é uma questão de sobrevivência, né? A partir ali, principalmente 2019, 2020 com a pandemia. Qual que é o papel aí, Gui, da cultura nesse contexto específico? Vamos lá, a cultura ela tem um papel de alta relevância quando você observa que uma coisa é você colocar os aspectos técnicos em jogo, outra coisa é os aspectos do engajamento das pessoas para que isso passe a funcionar da melhor forma. Parece que não, mas tem uma sutileza muito importante em relação a isso e que traz como sendo um grande desafio. Primeiro que o processo de transformação digital, quando a gente está falando de as organizações passarem a pensar digital e agir digital, tem um pedaço que é um pedaço técnico, mas tem um pedaço que tem a ver com você aprender uma série de coisas novas. Então, essa jornada de transformação, ela é uma jornada adaptativa, porque todas as pessoas elas têm que passar a adaptar novos conhecimentos, novas práticas e novas formas de fazer as coisas. Então, o grande desafio aí é porque normalmente o que tem na cabeça, na lógica funcional, que está mais relacionado ao aspecto daquela dimensão estratégica que eu falei inicialmente, o que está mais relacionado com isso, ele tem a ver com um pedaço que é o pedaço técnico e que ele se fala com o know-how. Sabemos como fazer tecnicamente as coisas. E primariamente, essa mente racional acredita que por esse caminho ele é suficiente. Encontramos as técnicas de resolver e ele é suficiente. Mas não necessariamente, mesmo porque existem várias técnicas, várias formas. Qual delas é a que melhor vai se aplicar ao caso nosso da organização? E quem vai ter que engajar com isso são todas as pessoas que vão ter que se adaptar a um novo processo. Então, quando a gente fala do ponto de vista, se eu separar as duas coisas, do ponto de vista técnico, aqui a gente tem a liderança como uma autoridade de fazer acontecer. A autoridade técnica, a autoridade funcional, que faz acontecer. Do ponto de vista dos aspectos adaptativos, a gente está falando aí de aprender novas maneiras de fazer as coisas. E para aprender novas maneiras de fazer as coisas, nós precisamos incluir as pessoas como parte do problema, como parte da questão. Intrínseco ao processo da transformação digital, precisa ter o processo de evolução cultural e que ele passa por ampliar e evoluir o senso comum de significado e propósito com as coisas. Por que nós estamos sendo digital? O que isso representa na minha vida? Porque esse ganho de propósito, isso que conecta as pessoas, é o que pode ser, quando a gente coloca na balança, a minha faísca de decisão entre aquilo que nós sistemicamente ganhamos e aquilo que eu pessoalmente vou perder com essa mudança. Sempre as grandes dificuldades não tá em aprender coisas novas. As grandes dificuldades estão o que eu vou abrir mão, o que eu vou me desapegar, o que eu vou deixar de carregar na minha sacolinha, porque já não faz mais sentido. Então esse pedaço, esse apego, que muitas vezes é o que trava bastante o processo. E aí é que entra a sutileza da cultura no meio do caminho, porque isso precisa ser conversado, isso precisa ser discutido, e para além disso, que a cultura, tudo bem, ela acontece a partir da liderança com muito mais força, mas quando a gente fala de liderança trazendo para o âmbito da cultura, a liderança é todo aquele indivíduo capaz de influenciar o comportamento de outro indivíduo. Então todos são líderes quando a gente fala de cultura, e não dá para fazer de uma forma plena, efetiva, ou melhor, até dá, mas você tem mais desgaste, mais esforço, menos velocidade se você não fizer isso de forma inclusiva, trazendo as pessoas para esse senso, e é aí que entra a cultura dentro do contexto. Legal, Gui. E você falou de um ponto aqui que eu achei super interessante, que é conectar o contexto, o propósito da transformação digital, daquela mudança, com
a ambição ou com a expectativa daquele indivíduo, né? O que significa para ele. Antigamente a gente nem se falava nesse tipo de conversa no mercado, né? Era um negócio top-down, né? Tá aqui o plano estratégico, assim que desdobra, o orçamento é assim, aqui a mudança, o projeto é assim, papapá, e cara, vamos executar esse troço, né? Como mudou, né? Como é que mudou essa conversa, né? Do convencimento, da conexão do indivíduo com a organização para que essas coisas deem certo. Então, assim, na tua visão, né, Gui, com essa experiência toda aí fazendo consultoria e cuidando de cultura organizacional com as empresas, a gente não consegue desassociar, então, a cultura, né, intencional e a gestão dessa cultura, a implementação dessa cultura com o sucesso, não só das organizações, mas também do processo da transformação digital, né? Seguro. Não dá para desassociar. Não dá para desassociar. O grande esforço é permanentemente nós estarmos buscando estreitar o nível de alinhamento entre estratégia, cultura e liderança. Esse é o esforço permanente para a jornada evolutiva, né? Então, a estratégia ela é formulada e executada pela liderança. A liderança que é quem forja a cultura a partir de seus valores e crenças. Cultura essa que deve sustentar o que é a estratégia. Então, a gente precisa olhar para a cultura, trazendo para a consciência se ela passou a ser uma alavanca ou ela passou a ser um obstáculo para fazer frente aos desafios estratégicos. Então, quando eu coloco a transformação digital como um desafio estratégico, eu preciso olhar para minha cultura e dizer o seguinte, legal, do que eu tenho hoje na nossa cultura, o que é que ajuda e o que é que limita a nossa velocidade de transformação. E aí a gente precisa fazer escolhas conscientes do que é que a gente vai fazer com isso, né? E aí vem para aquilo que a gente estava falando, que é de uma forma inclusiva e encontrando novamente os novos sensos comuns de significado e propósito. Veja, a transformação digital, transformação por si é algo que o ser humano ele não está pronto para. Nós fomos forjados biologicamente para poder manter o status quo, para nos preservar, para preservar a nossa energia, né? Então, a neurociência explica isso, inclusive, né? Mas, quando a gente pega o nosso cérebro, ele está forjado, ele foi formado, o cérebro é o que mais consome energia, né? Proporcionalmente do nosso corpo. Então, quando a gente constrói, quando a gente aprende um jeito de fazer, uma maneira de fazer, e a gente aprende a partir da nossa exposição a uma determinada experiência, então a gente aprendeu esse caminho, se formou algum caminho neural, e esse caminho neural é o que vai ser repetido todas as vezes que nós formos expostos a situações semelhantes. Por simples necessidade biológica de economizar energia. Então, nós fomos forjados para isso. Só que tem uma outra característica nossa neural, que é a neuroplasticidade. Nós também somos capazes de criar novos caminhos neurais. Só que a gente cria novos caminhos neurais quando a gente tem, efetivamente, a compreensão dos ganhos que eu vou ter com isso. Então, sem dúvida nenhuma, buscar estreitar permanentemente esse senso comum de significado e propósito e colocar a cultura na pauta do processo evolutivo das organizações, não só para a transformação digital, mas para qualquer pedaço evolutivo, isso é essencial, né? Então eu costumo, inclusive, dizer, Felipe, o seguinte, não é vamos fazer um projeto de cultura, o que nós na Crescimento entregamos de valor não é um projeto de cultura. O que a gente procura entregar de valor é instrumentalizar as organizações para que elas passem a fazer a gestão da sua cultura de forma permanente, porque isso devia estar na pauta permanentemente. Porque a cada ano veio um novo desafio, né? Veio o desafio da pandemia, veio o desafio, agora nós estamos no meio do desafio de como viver nesse mundo híbrido, né? Uhum. Como viver parte dentro, parte fora, estamos aprendendo como é que faz. Aí tem o desafio da transformação digital e vai vir outro, e vão vir outros. Então isso tem que ser um processo ongoing. Assim como a gente pega e vai aprendendo e implementando novas técnicas para a execução estratégica, a gente precisa permanentemente estar olhando como a cultura está permeando essas necessidades permanentemente. Então é disso que se trata. Então Legal. tem que estreitar esse alinhamento dessas três dimensões permanentemente, a todo tempo. Essa é a tarefa. Legal essa visão, Gui, que você trouxe, né? Algo perene, né? E as empresas aprenderem a fazer isso. Agora, Gui, vamos trazer um pouquinho agora para o papel da liderança nesse processo de transformação cultural e, obviamente, o líder consegue avaliar que a cultura está sendo um empecilho, a cultura atual da empresa está sendo um empecilho para um projeto, uma jornada de transformação digital, né?
Qual que é o papel, qual que é a importância da liderança nesse processo? Aqui você me traz para uma outra fundamentação que nós usamos. Eu queria aproveitar o seguinte, ó, nós trabalhamos, nosso método, ele é sustentado em 3 fundamentos principais. Um deles a gente explorou aqui, sem combinar, que é essa conexão de estratégia, cultura e liderança. Então, eu cuido da cultura intencionalmente, sabendo que eu preciso colocar ela a serviço da estratégia, e isso é feito pela liderança. A outra fundamentação é como a gente define o que é cultura organizacional, que eu vou trazer aqui para vocês, e é legal porque isso é do que a gente acredita que mais funciona, tá? Porque existem muitas definições do que é cultura organizacional. Elas se aproximam. Esses dias eu vi um artigo que tem um pesquisador que ele traz um estudo que ele encontrou 52 diferentes definições, só para dar uma ideia. Nada que for assim, não é de extremas, são aproximadas e tal. Mas nós definimos a cultura organizacional como aquilo que nós somos capazes de observar no comportamento das pessoas, que eles são encorajados e permitidos pelo que eu chamo, simplificando, de sistema geral de consequências. O sistema geral de consequências é um arcabouço de coisas que orienta, encorajando e permitindo o comportamento das pessoas. Então, a forma como eu contrato, como eu demito, como eu faço gestão de desempenho, como eu faço gestão de remuneração, como eu avalio, todo o employee life cycle, tá certo? Toda a experiência do colaborador. Então, esses são instrumentos, assim, de altíssima relevância para encorajar e permitir o comportamento das pessoas. Modelos de negócios, regras de compliance, modelos comerciais, modelos operativos, tudo isso também orienta, encorajando e permitindo o comportamento das pessoas. E tem uma peça especialmente dentro desse sistema geral de consequências, que é a liderança. Porque as pessoas, elas fazem especialmente o que a liderança demonstra valorizar. Elas respondem aquilo que a liderança demonstra valorizar. Então, muito mais importante do que aquilo que se fala, aquilo que a liderança faz, traz muita mensagem muito relevante. Então, tudo isso, todo esse arcabouço que eu simplifico chamando sistema geral de consequências, que encoraja e permite o comportamento das pessoas, ele nasce e prospera e vive permanente evolução a partir de crenças e valores da liderança do passado e do presente. E aí, mais uma vez, tenha-se por liderança qualquer indivíduo do sistema capaz de influenciar o comportamento de outra pessoa. É claro que quando você coloca isso dentro da estrutura funcional, das hierarquias, quanto mais poder, mais capacidade formal de influenciar essa pessoa tem, né? Mas com certeza você conhece, né, Felipe, tantos líderes que não são líderes funcionais, mas que influenciam um monte e que as pessoas seguem os seus comportamentos, né? Independente de ele ser, entre aspas, aqui um chefe ou não, tá certo? Um líder da estrutura formal. Então, veja, a liderança, a partir das suas crenças e valores e que vai evoluindo na jornada, é o que vai forjando esse sistema geral de consequências. E a liderança, ela é uma peça desse sistema geral de consequências. E aí o Richard Barrett, ele fala um negócio interessante, que é o seguinte: as organizações não evoluem, as pessoas sim. Então, a evolução das organizações, ela necessariamente passa pela evolução das pessoas. Então, quando a gente fala o seguinte, olha, vamos trabalhar uma cultura intencional, a cultura intencional, ela é constituída, a minha cultura desejada intencional, nós descobrimos que tipo de culturas e combinamos que tipo de cultura a gente precisa ter para fazer frente aos desafios estratégicos. E essa nova cultura, ela vai acontecer a partir do próprio processo de ressignificação e de evolução dessa liderança. Então, passa pela jornada de a liderança conseguir começar a interpretar como os seus próprios comportamentos influenciam o sistema como um todo, descobrir que tipo de valores ele está priorizando e que está por trás desses comportamentos, para ele fazer uma reorganização, um realinhamento desses valores, para que ele passe a valorizar coisas que vão ao encontro dessa nova cultura. Todo o processo, toda a jornada, necessariamente, invariavelmente, ele passa pela tomada de consciência da liderança, especialmente o que é que ela faz para que a cultura seja desse jeito. É muito comum, eu trabalho normalmente, eu sempre estou conectado com o C-Level, com a CEO, o CEO das organizações, e esse primeiro time, né? E é muito comum ouvir essas pessoas olharem para a organização
e curiosamente colocarem a cultura da organização na terceira pessoa e tipo assim, pô, Guilherme, como é que você me ajuda a mudar isso aí? Ó? Porque isso aí não tá do jeito que eu quero, não tá do jeito que eu acredito que deve ser, entendeu? Mas a posição perceptiva é curioso, é olhar na terceira pessoa. Então, a parte muito relevante do trabalho que a gente faz, a pergunta é simples, né? Mas o que é que você faz que reforça esse tipo de comportamento Então, é uma construção para que as pessoas, essa liderança comece a descobrir o que é que ela faz para acabar acontecendo aquilo que ela não gostaria que acontecesse, entende? Esse ponto é super legal, cara. Ou seja, a liderança tem uma baita responsabilidade, né, sobre esse processo da cultura, e, inclusive em jornada da transformação digital. E se a gente pudesse, talvez, dar um exemplo. Para quem não sabe, tá, gente? Eu estava conversando com o Gui aqui nos bastidores. Eu fui aluno do Gui num curso de cultura, né, organizacional. Conheci esse sistema de recompensas. Cara, e na hora que ele faz essas provocações, a gente se coloca nesse lugar, né? Cara, o que eu estou fazendo que está reproduzindo ou que está ajudando a reproduzir esses comportamentos? E se a gente pudesse colocar aqui num exemplo bem prático, né, Gui? Imagina que uma empresa procure a gente, que a gente é uma empresa de tecnologia, né, que tem sistemas, por exemplo, de atendimento ao cliente. Cara, agora a gente tem a estratégia do ano é colocar o cliente no centro, né? E nós precisamos de um novo sistema que vai conseguir orquestrar todo o atendimento ao cliente, porque ele vai ser o centro e tal. E aí você tem sistemas de compensation que priorizam a meta de vendas acima do atendimento ao cliente, o tempo médio de atendimento, e você acaba não valorizando a pessoa que está dando toda a atenção ao cliente e etc. Ou seja, são coisas que, se você não conectar, você não consegue ter o resultado que você quer, né? Então, essas coisas precisam conversar. A estratégia, né? Sem a gente combinar aqui, né, Gui? Estou relembrando lá do curso, a estratégia, a liderança e a cultura, né? Mas deixa eu aproveitar até o que você está falando aqui, que você falou de um exemplo, e usando exatamente esse exemplo de cliente no centro, e que esse justamente é o paradoxo, esses são os dilemas, né? Eu coloco o cliente no centro, então eu tenho que atender ao que mais interessa a ele, e no paradoxo, no outro ponto, eu preciso gerar receita, eu preciso gerar resultado do meu negócio, e não necessariamente o que me traz mais receita é o melhor produto para esse cliente. E o meu sistema de consequências é gerar mais receita. E aí tem um exemplo clássico que é muito conhecido da Zappos. A Zappos, né? Que é quem... Do Tony, né? Exatamente, que foi comprada pela Amazon. E ele tem um negócio que um dos valores principais é gerar o uau. Gerar o uau significa, caramba, o uau, que coisa incrível aconteceu, né? Então tem uma história, inclusive, de uma pessoa conhecida nossa, que ele comprou um sapatinho, um tênis nas Zappos para o filho. Chegou em casa, no primeiro dia, o cachorro foi lá e destruiu esse tênis dele, né? E aí ele postou no Facebook a carinha do filho triste e dizendo, pô, veja, e brincando com o cachorro, com a carinha do cachorro, não sei o que e tal. A Zappos entrou em contato com ele e falou o seguinte: olha, eu vi que aconteceu isso, seu filho tá triste, você aceita que a gente mande um outro tênis pra ele? Você não vai pagar nada por isso, fica tranquilo. Ele disse, não, pô, mas não precisa, não tem problema, a gente faz questão de fazer. Ele mandou o tênis, e no tênis ele mandou também, dentro da embalagem do tênis, um ossinho de cachorro, com a delicadeza de dizer assim, aqui para que o seu cachorro não precise mais comer o tênis. Então, o que é que ele fez quando ele recebeu esse negócio? Uau, né? E um dado de Zappos que é bem importante, o call center dos Zappos, as pessoas elas são pontuadas quanto mais tempo ela converse com o cliente. Entrou no call center é porque deu problema, é porque o processo remoto não funcionou bem, certo? Então, se entrou ali e deu problema, a medição é inversa, é invertida. Não é quanto mais rápido você faz e mede, é quanto mais tempo, porque quanto mais tempo significa que você se preocupou, significa que você acolheu, significa que você conversou, e muitas vezes a insatisfação não é diretamente com o que aconteceu, mas a pessoa está com outro tipo de angústias até, que nessa hora é a hora que ele consegue falar, ouvir. Então é muito por aí, é bem isso mesmo. Então você veja, são sistemas, né, que reconhecem, que recompensam, sistema de consequências. E isso é um paradoxo permanente das organizações. Legal, Gui. Eu acho que é por isso que quando você traz essa visão sistêmica, né, conectando essas três dimensões, esses três aspectos do negócio, você vê, cara, os caras estão indo contra, né, talvez algo de rentabilidade e tal, mas não, porque ninguém é ONG, né? Eu acho que essa foi a virada de chave. Há uma estratégia por trás. Eu quero ter repetição de compra. Eu quero que o meu cliente lembre de mim no momento, né, num tratamento diferente dos meus concorrentes. Eu quero que, enfim, o filho dele lembre da minha marca, isso apareça num jantar, isso vá para uma rede social e viralize, e aí eu consiga atenção. E,
Cara, ou seja, tem uma estratégia por trás, né, Gui? E aí tudo isso vai sustentando a cultura, o sistema de recompensa, a liderança. Então, eu acho que essa é a virada de chave que as organizações estão tendo agora, né? Não é mais aquela coisa do RH bonzinho, né? A cultura, alguma coisa assim. É algo intencional mesmo para o crescimento e sucesso das organizações, né? E porque as organizações estão começando a aprender que isso traz resultado, isso dá resultado. E aí tem um outro aspecto que é a coisa da ambidestria, é de você olhar para o curto prazo, mas com visão de longo prazo e cuidar das duas coisas, né? Então essa identidade que se cria e esse nível de confiança que se cria para que os colaboradores, os consumidores, os stakeholders olhem para essa organização de caramba, esses caras eles são sérios, essa organização é séria, ela olha para longo prazo, tudo bem, ela quer o lucro, mas ela pensa de forma mais holística. Isso está ganhando valor no tempo, né? E aí a gente entra mais uma vez nos paradoxos, porque o sistema de consequências do mercado de capitais, ele aponta para resultados no curtíssimo prazo. E essa é uma briga permanente. Então, coisas que estão acontecendo para caminho de um mundo melhor é começar a ver como é que a gente consegue precificar essa visão de longo prazo. Como é que o mercado passa a precificar essa visão de longo prazo e não só os resultados específicos de EBITDA desse ano. Tem muita gente trabalhando nisso. Como é que eu começo a mensurar o nível de externalidades positivas que as organizações estão trazendo para a sociedade como um todo, e não só o financial. Então tudo isso tem estudos para isso, porque é o que aponta, né? E muitas vezes o paradoxo que se cria do sistema de consequências, que orienta as organizações a agir contra aquilo que ela própria prega, é essa exigência de curtíssimo prazo, né? O resultado que tem que entregar para os acionistas. Então esse é um dilema contemporâneo. Bom, aqui eu já estou filosofando um pouco do que eu acredito. O que me move bastante naquilo que eu faço como um propósito é ajudar as organizações a pensar um pouco dessa forma para olhar numa perspectiva de mais longo prazo e de perenidade, que é uma outra função da administração. Não é só criar valor para os acionistas, né? É verdade. Mas também é se perenizar. Então o melhor equilíbrio dessas duas coisas é que talvez traga a gente para um caminho melhor. Excelente. E estão surgindo muitas publicações, né? Organizações infinitas e essa visão de longo prazo que está dando ajudando a virar essa chave do mercado. O Gui, seguindo aqui para nosso desfecho aqui do nosso papo, a gente sabe que tem ouvintes aqui de vários níveis, né, de empresa, portes de empresa, posições dentro das organizações. Se você pudesse dar algumas dicas aqui por onde começar, né? Imagina que ele está chegando nesse episódio aqui com dores relacionadas a alguma barreira no seu processo de transformação digital. E ele viu que, cara, alguma coisa, ele não sabe exatamente o que, mas da cultura não está dando certo, não está conectando. Então ele estava muito preocupado com o processo, muito preocupado com essa estratégia, muito preocupado com a tecnologia que ele ia usar, mas ele começa ele tem o prazo, ele tem, né, aquela ambição e necessidade de acabar um projeto num determinado prazo, mas ele está vendo que tem barreiras aí relacionadas à cultura e à liderança. O que essa pessoa que está nos escutando precisa fazer? Por onde começar, Gui? Vamos lá. O primeiro passo, ele sempre o que é mais recomendável mesmo é você procurar trazer para a consciência o que é que acontece de fato na sua cultura. É prestar atenção nisso, de alguma maneira. Existem metodologias de você medir. Eu trabalho com isso. Uma dica é o seguinte: procura conhecimento que vai lhe ajudar. Fazendo jabá aqui. Mas como é que a gente ajuda no primeiro passo? É trazer para a consciência como é que nós somos, qual é a nossa cultura, qual é o nosso estado atual do ponto de vista cultural. Compreendendo e fazendo uma reflexão de como é o nosso jeito de ser, fazer uma ligação disso com os eventuais desafios que estão e obstáculos que estão aparecendo. E se você não tem a predisposição, intenção, interesse ou disponibilidade, disposição para fazer um processo técnico, ter uma consultoria que lhe ajude nisso, porque, gente, nós estamos envolvidos com o nosso próprio fenômeno, o que nós tendemos é a reproduzir as mesmas coisas que nos trouxeram até aqui. Naturalmente é isso que acontece. A importância de você ter uma pessoa que lhe ajude a pensar, lhe provoque, é nesse contexto, tá? Mas uma coisa eu acho que todo mundo já pode fazer de diferente, que
é como eu falei, tem no processo, na jornada de transformação, nós temos dois aspectos, né? A diferenciação técnica e a diferenciação adaptativa que a gente pode procurar fazer. Na técnica, é isso que eles, olha, já desenhei tudo, por que não anda? Na adaptativa, a melhor coisa que pode ser feita é incluir as pessoas. É tentar ver como criar espaços de diálogo para ouvir das nossas próprias pessoas o que é que são os aspectos, o que é que são os pontos de gargalo, porque normalmente, eu diria assim, quase que 100% das situações, as soluções estão dentro de casa, mas nós que preliminarmente, quando a gente olha para aquela dimensão da estratégia, somos a liderança principal e, para tanto, deveremos estar capacitados tecnicamente para isso, nós usamos da escolha técnica e da autoridade como caminho de solução, e a gente negligencia o pedaço adaptativo que nós não sabemos at all. Nós precisamos incluir as pessoas para isso. Então, nesse aspecto, as metodologias ágeis são muito boas. Então, quando você cria os espaços de conversa para você conseguir nutrir a partir das pessoas, esse é um caminho, talvez. E, eventualmente, nesse contexto, nesse conceito, é trazer para um passo que é um passo de diagnóstico. É perguntar para as pessoas, gente, por que não anda? O que é que falta? E com liberdade para poder ouvir. Inclusive, assim, o que é que falta é que você diz para fazer aquilo, mas você faz aquela outra coisa. É com disponibilidade, inclusive, para ouvir isso. E, o que não faltam são instrumentos anônimos, né? Existe uma série de instrumentos de tecnologia anônima para você fazer pesquisas e perguntar para as pessoas abertamente e ouvir o que você precisa ouvir para poder começar. Então, esse seria um bom começo. Procurar dar atenção para isso, privilegiando um pouco mais os aspectos adaptativos em detrimento da exclusividade dos aspectos técnicos. Perfeito. E criar espaço para aprender com o próprio processo, com o próprio sistema, ouvir as pessoas, criar grupos multidisciplinares para discutir as questões. Elabora quais são as perguntas que você tem. Cara, eu não consigo resolver isso. Pergunta para as pessoas, de alguma maneira que ela possa nutrir e as soluções tendem a vir a partir das próprias pessoas da base. As soluções, as respostas estão dentro de casa. Ótimo. Tive até uma ideia aqui, enquanto a gente conversava, de ajudar o pessoal com uma pesquisa sobre isso. Então, vamos produzir aqui um material, tá, gente? Junto com o time de marketing, parceria também ali do Gui, né? Para a gente disponibilizar para vocês, tá bom? Que precisam aí, estão vendo que tem algum gargalo na questão de cultura, liderança, para executar sua estratégia e seu processo de transformação digital, né? Talvez aqui seja um primeiro passo. Gui, e, óbvio, né, trazendo esse elemento de discussão, de colaboração, e sabendo que algumas respostas ali às vezes podem incomodar, né, Gui? Cara, é algum sistema que, né, a empresa tá escolhendo por um lado e não conecta com aquilo que ela quer, enfim. O que você acha que é o segundo passo de uma maneira mais geral, né, Gui? Depois do diagnóstico, o que essa liderança pode fazer? Óbvio, né, que nesse processo todo um agente externo, como você falou, né, um consultor, um coaching, enfim, a própria crescimento pode ajudar muito, mas o que é o segundo passo aí depois do diagnóstico, Gui? Feito o diagnóstico, aí o que se precisa a partir desse diagnóstico é criar um espaço de conversa dos principais líderes, da principal liderança da organização, os líderes, as líderes, né? Então essa turma junto precisa discutir isso, trazer isso para o contexto de discussão, dessa discussão, e nesse momento separar o seguinte, olha, gente, vamos lá, qual é a questão estratégica que nós temos? O que é que do ponto de vista estratégico precisamos fazer? E lembrando que eu estou colocando aqui dentro de estratégia, que às vezes a pessoa fala estratégia, parece um negócio inatingível. Não, o do nosso core, das nossas tarefas, o que é que a gente precisa resolver que estamos tendo dificuldade, quais são os desafios. Então faz uma discussão para discutir quais são as oportunidades, faz uma discussão para encontrar quais são os desafios. A oportunidade eu estou olhando para fora de casa, eu estou olhando para o que é que eu posso capturar de valor, e desafios eu estou olhando para dentro de casa, o que é que nós precisamos mexer, e que eu tenho essas respostas a partir desse diagnóstico. Legal, diante disso daqui então, vamos definir o que é que nós queremos fazer de diferente a partir de agora, e resolver isso dentro do primeiro time executivo, dos principais líderes, da principal liderança da organização, um combinado muito forte do que a gente precisa fazer para a gente fazer juntos. E aí fazer algumas escolhas de quais são aquelas 2, 3 frentes que a gente vai atacar do ponto de vista cultural, né? O que a gente vai colocar então como cultura nova a partir de agora. Precisamos ser mais colaborativos, é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos criar espaços de diálogo para que as pessoas possam nutrir, é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos ser mais arrojados
e mais agressivos comercialmente, é isso que a gente precisa fazer, que isso também é valor, né? O que a gente precisa, então? Combinar claramente isso e fazer, olha, é isso que a gente vai fazer para esse próximo ciclo. Esse é o segundo passo, é fazer uma escolha. E combinar exatamente o que é a escolha. É criar coesão desse time executivo dentro de estamos sentados e orientados na mesma direção. Isso é uma das coisas mais importantes. A saúde organizacional, o primeiro passo de criação de saúde organizacional, ela é a coesão do time executivo. E a coesão do time executivo, gente, não é todo mundo ficar amiguinho, não sei o que e tal, não. É nós estarmos juntos, sabendo exatamente por que, para que a gente existe, para onde é que a gente está indo, qual é o nosso norte. O que é que a gente vai fazer para alcançar esse norte? E como? São as 4 perguntas, né? E como que são os nossos valores? Então, essa é uma discussão necessária. Trazer isso para o maior nível de clareza possível. Sabendo que a gente não vai resolver, né, Felipe, tudo de uma vez só, mas pelo menos escolhe 2, 3 coisas importantes para dar uma avançada. E a partir daí construir o terceiro passo, que é construir planos de ação para colocar essas coisas em prática. E a recomendação na hora dos planos de ação é voltar a ser... Essa escolha é uma escolha do top team, mas a execução é legal a gente fazer isso de forma inclusiva, Claro. chamando o time para participar. Olha, decidimos que a gente precisa falar, não sabemos como é que a gente vai, como é que a gente vamos construir junto aqui. E aí começa a fazer planos, começa a executar planos, começa a mensurar planos e assim vai. É sempre um bate-bola, né, Gui? Eu decido aqui ouvir as pessoas, fazer um diagnóstico junto com elas me dão conhecimento, eu falo com a liderança, decido o que a gente precisa fazer, o caminho, incluo as pessoas nessa contextualização, nessa execução. Então é sempre esse bate-bola, né, entre a liderança e os colaboradores. Muito legal. Gui, estamos caminhando para o final aqui. Tem conteúdo aí? Tem livro, blog, podcast, que a nossa audiência que está interessada em saber mais sobre esse assunto, já que você falou sobre conhecimento, a importância do conhecimento, né, para conseguir navegar nesse mundo da cultura e da transformação digital. O que você recomenda aí para o nosso público? De cultura tem um livro que eu recomendo, que é o próprio livro do Barrett, que é As Organizações Dirigidas por Valores, do Richard Barrett. Ela é bem legal, é meio que um guia, e é uma forma... Ali tem um guia prático de como fazer as coisas, e é uma linguagem mega simples para algo muito profundo e muito complexo. Então, que o leitor não técnico, não especialista, consegue capturar muita coisa boa nesse sentido. Então, esse eu diria que seria o principal, assim, para quem quer olhar para a cultura, porque ele trata da importância da questão dos negócios e tal, mas ele traz para esse contexto. Essa seria a principal indicação que eu teria para oferecer para esse momento. Riquíssimo, legal. Gui, e qual que é o recado que você quer deixar aí para essa audiência, né, que ouviu o nosso bate-papo? Olha, o recado é que a gente tem que botar o foco para desenvolver as nossas organizações dentro do que são as nossas metas, do que são os nossos objetivos. Mas é necessário, é um caminho necessário incluir mais as pessoas no processo. Isso é absolutamente contemporâneo. E incluir mais as pessoas no processo significa o seguinte: olhar para o que são as necessidades das pessoas. Gestão de cultura por valores é gestão de cultura a partir das necessidades humanas. E as necessidades humanas, elas são das básicas de sobrevivência. A necessidade de se sentir pertencente vem logo depois. Então, o quanto eu sou aceito, querido pelo meio, o quanto eu sou percebido como competente, como eficaz, para a partir daí ela conseguir expressar genuinamente o seu ser. Nós, como gestores, nós como liderança, temos por princípio que eu atendo bem às necessidades das pessoas quando eu cuido da sobrevivência, as coisas mais básicas, e do pertencimento, que é um bom nível de relacionamento e o desenvolvimento intelectual dessas pessoas. Mas o que mais as pessoas querem é a conexão de alma. É a capacidade de ela conseguir expressar genuinamente aquilo que ela tem no seu eu mais profundo com o negócio. E isso a gente consegue extrair quando a gente cria um ambiente, que a gente chama de ambiente de segurança psicológica, onde a gente exclui os medos, reduz o nível de medos para que as pessoas possam se expressar de forma genuína. Uma boa parte, Felipe, do que eu falei até aqui, ela está conectado com incluir as pessoas. E a possibilidade das pessoas se expressar de forma genuína, quem realmente cada um essa é a condição da gente conseguir extrair o diamante precioso que tem só em cada indivíduo. E essa é a forma da gente engajar de alma os indivíduos com a nossa causa. Então, olhar para esse lugar é o que eu posso dizer que é o grande aprendizado que eu tenho nesse tempo.
de a gente conseguir construir uma cultura em que a gente consegue trazer o melhor das pessoas, que não está no campo do que é exclusivamente o técnico, mas o que está de incluir e colocar a alma das pessoas dentro da organização. Essa é a grande recomendação que eu faço, eu acho que é o maior aprendizado que eu tenho dessa minha jornada até aqui, essa é a minha militância, de trazer um pouco dessa luz para dentro das organizações, para que a gente tenha e produza e cumpra o nosso propósito de fazer um mundo melhor, né? A partir da evolução das pessoas e das organizações. Muito obrigado, viu, pela essa oportunidade, foi excelente estar com você aqui. Maravilha, Gui. Obrigado demais, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente segue aí para o nosso próximo episódio. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.